E, claro que esse termo polarização política, quantas vezes a gente já não ouviu, parece que descreve bem o nosso estado de coisas no debate público brasileiro, pelo menos desde 2018, com, claro, vários exemplos históricos também, e também, claro, desdobramentos da eleição presidencial de 2022. Para muitos, talvez a eleição mais suja, sórdida, rasteira da nossa história moderna. Mas, claro que, mesmo tendo percorrido todos esses anos, pessoal, a família Galhaço de todas continua dividida, tá? Ao menos é o que dá a entender pela postagem nas redes sociais do deputado estadual do PL do Rio de Janeiro, Thiago Galhaço, do PL, certo? Que contou que está há 7 anos sem ver o irmão, o ator global Bruno Galhaço. Inclusive, temos aqui a postagem, que acho que é representativa da realidade de muitas famílias aí que tiveram, enfim, seus laços destruídos nos últimos anos por picuinha e divergência política. E ele disse: hoje é aniversário do meu irmão, apesar das nossas divergências políticas, de eu não poder abraçá-lo há 7 anos, termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação. Ele sabe que sempre poderá contar comigo, independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele. Sou mais novo, irmão caçula é F, irmão mais novo dificilmente tem razão, mas quando temos convicção do certo, não abaixamos a cabeça. Feliz aniversário, Bruno Galhaço. Bom, será que adiantou muito? Porque, claro, fez o aceno, é melhor isso do que nada, vamos ser sinceros, né? Estamos aqui com a doutora Lala Fonseca, nossa já colunista cativa aqui, entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana, para repercutir esse caso específico aqui. Eu tenho certeza que em algum momento já chegou batendo lá no teu consultório algum caso de família destruída ou dilacerada ali por picuinha política ideológica. E é o que tem acontecido nos últimos tempos. Bom dia a todos. Obrigada. E não só no Brasil, tá? Que fique claro, mundo afora. Na verdade, a gente está falando, né, de uma polarização afetiva partidária, né? Que são essas emoções negativas relacionadas a outra pessoa quando a gente está... Você me perdoa a breve interrupção aqui, só para eu introduzir também aqui o tema para todo mundo agora sim, que estão nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, doutora Lala Fonseca, que entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana. Tema da vez são as sequelas, os reflexos reais, concretos, em carne e osso, de irmãos, familiares que acabam se separando, se distanciando para valer por causa de picuinha política, repercutindo particularmente aqui o caso do Thiago Galhaço, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, fez uma postagem ali estendendo um trevo da paz e da amizade e demonstrando saudades do próprio irmão, o ator global Bruno Galhaço. Resposta não teve. Quem é que está certo, quem é que está errado, doutora Lala? Não tem, acho que a gente não tem como avaliar esse certo e errado, mas acredito que a gente esteja com uma polarização de pensamentos que está ultrapassando, né, as relações humanas, a humanidade, a vulnerabilidade humana, porque amar incondicionalmente, é claro, né? Amar incondicionalmente é acreditar no coelhinho da Páscoa nos tempos atuais. Mas, enfim, né, o que a gente tem efetivamente é, quando a gente está falando de amor, a gente está falando de que a gente aceita a vulnerabilidade, a humanidade do outro, e por mais que eu não concorde com todas as ideias daquela pessoa e com as convicções, eu continuo lidando com esta pessoa e continuo admirando outros pontos, porque eu não vou gostar de todas as facetas da pessoa que está ao meu lado ou que convive comigo. Ainda mais quando a gente fala de irmãos, existe uma mesma criação, mas o quanto que isso não está sendo relacionado com a questão dos conflitos, do controle. Existe algum controle familiar em relação ao que você deve postar, o que você deve, né, ser de acordo, porque a gente está falando de pessoas também famosas, com visibilidade, né? Convicções políticas jamais deveriam romper relações assim, né? É o que eu sempre... Não tem nada mais importante do que uma família minimamente unida, né? É o que eu sempre ouço lá dentro dos meus pais, desde moleque. Você só pode confiar plenamente, talvez com exceção aqui dos meus amigos, tá ok? Da porta para dentro. Da porta para dentro. Isso no final do dia, no frigir dos ovos, é verdade, né? Então, é importante. Eu achei que até mesmo ele sendo caçula, demonstrou um grau de maturidade, assim, bem louvável, vindo do Thiago. Mas, claro, por que será que é o de direita estendendo a mão para o cara em tese mais de esquerda, né? A esquerda que se diz tão tolerante, benevolente e conciliadora, Dias Peixoto, parece que normalmente tem um grau de tolerância bem menor para quem eles enxergam como, não sei, o fascista degenerado da família, né? Tem um pouco disso ou não tem? Acho que tem um pouco disso, mas eu vou até além. Eu já briguei na minha família por causa de política. Mas aí, eu fui trabalhar com política. E eu nunca mais vou brigar com ninguém por causa de político. A razão é muito simples. É teatro.
É teatro de ambas as partes e eles não se odeiam tanto quanto eles fazem parecer. Não à toa nós estamos vendo aí Sóstenes do PL defender que não haja a cassação ali do Glauber Braga do PSOL. E essa é uma realidade. Quantas vezes no cafezinho da Câmara eu não vi um deputado que todo mundo achava que era um inimigo um do outro, tomando um café, rindo, e o outro depois subindo na tribuna para falar mal daquele e todos levando a brincadeira. E ao mesmo tempo eu vi na minha família algumas pessoas brigando seriamente por conta da eleição de 2022. Então, assim, a realidade é que a família vale muito mais do que a política. A família vale muito mais do que grupo A, do que grupo B. E a gente tem que ter mais abertura para a tolerância de quem se discorda. Então, mas ele votou no Bolsonaro. Que seja. Isso define quem alguém é para você. Isso define que aquela pessoa que você amou, que você conviveu a vida inteira é para você. Eu acho que não deve. E olha que eu até acho que em alguns casos, brigas familiares são super defensáveis por motivos que vão muito além. Não é questão de política, é questão, às vezes, de outros tipos de conflitos. Mas nesse caso, ele fez o L. Deixa ele fazer o L, o B, o C. O que você tem a ver com isso? O voto é individual, a postura política é individual. Não acho que vale a pena rachar uma família por político nenhum. E não se engane, eles não se odeiam tanto quanto eles fazem de conta. Vamos aplaudir essa fala maravilhosa. É isso aí, meu Deus do céu. Agora a gente nota aqui, Mano Ferreira, nesse caso específico, um irmão que vive de representar, de fingir emoções em público, o outro é só o ator mesmo, né? Bom, de qualquer forma... Eu não rio. Pois é, meu amigo. A política imitando a arte, né? Meu Deus. A política imitando a arte. Tô brincando, Tiagão. Você que, enfim, é um cara aí que mandou bem demais. Eu sei que também tem, enfim, o apreço, né, pela liberdade poética e artística por aqui. Mano Ferreira, complementa aqui com a gente. Eu acho que tem uma questão na polarização política que as pessoas tendem a ter muita dificuldade de entender qual é a perspectiva do outro. E aí, como você tem uma posição firmada, onde você vê as qualidades de um e os defeitos do outro, muitas vezes, quando alguém faz uma escolha diferente da sua, você associa a escolha do outro aos defeitos daquele que você não gosta. Só que, como qualquer ser humano tem defeitos e virtudes, é muito possível que o outro escolha diferente do que você está escolhendo, não pelos defeitos daquele que você não gosta, mas pelas virtudes daquele que você não gosta e que você tem muita dificuldade de reconhecer que existem. Então, eu acho que, no fim das contas, quando a gente vê a colocação da política acima da família, a gente está lidando com uma dificuldade muito grande de entender do que se trata a política, como bem disse a Jess, porque são disputas que não são pessoais, são sobre questões públicas, né? Que é onde a divergência tem um espaço extremamente grande, mas também estamos falando de uma dificuldade de interpretação de texto, uma dificuldade eu diria até de alfabetização básica, de entender que a minha leitura pode ser diferente da leitura do outro. E que se o outro faz uma escolha diferente da minha, não é pelos motivos que eu condeno no outro. É porque há também qualidades que eu posso não achar mais preponderantes do que os defeitos daquele que eu não gosto, mas que existem. E o outro pode achar que aquelas qualidades são mais importantes na avaliação individual dele. Então, essa dificuldade de entender que tudo pode ser visto de uma forma positiva ou negativa, e você pode ter uma forma de avaliar moralmente individual, né? Você pode achar que, em determinada situação, uma característica importa mais do que outra, e por isso fazer uma escolha diferente. Enfim, isso é parte da vida. E a dificuldade de lidar com isso na própria família, na minha visão, é muito triste. Muito triste, sem dúvida alguma, reprovável, mas... Enfim, pelo menos é um bom exemplo. A gente também tem que ter todo o cuidado do mundo para também não sair aqui apedrejando antes, sem perguntar também um pouquinho, tentar entender o contexto, tá? Pessoal dos dois, talvez o Thiago não foi santo em algum momento, o Bruno talvez está sendo um pouco mais irredutível agora, ficar metendo o B dele também, cravando coisas sem entender o contexto todo, eu acho também temerário e também a gente tem que ter esse cuidado.
Mas o gesto foi público, está feito e seguimos aqui repercutindo, que sirva de exemplo olhando adiante. É nesse embalo aqui, pessoal, nesse espírito dessa pauta que eu proponho a pergunta do dia para engajar vocês, sentir o pulso da nossa querida audiência e está lá no nosso site www.jovempan.com.br. Acessando lá, você deixa o seu voto para a gente medir aqui o ânimo da nossa baita audiência, que é a seguinte pergunta que a gente lançou, tá? Se você, do outro lado, já deixou de falar com alguém da sua família por causa da política. Sim ou não? Não assim? Muito simples. Deixa lá, sempre de forma anônima, a gente vai medir aqui o resultado na sequência do programa. Doutora Lala, muitos elementos aqui foram trazidos, fica à vontade para repercutir. A gente tem uma obra de Machado de Assis, muito interessante, que é atemporal e retrata, chama Esaú Jacó, né? Retrata Pedro e Paulo, em que Pedro, né, defendia uma monarquia e Paulo defendia a república, né? E aí a gente tem o conflito e ele traz muito a questão assim, enquanto a gente continua brigando por aqueles que sempre vão se manter no poder, porque só vão se alternando as figuras, mas o poder continua ali naquela questão. A gente vai se destruindo e, na verdade, a gente não tem um reflexo na nossa família. Então, o quanto que talvez a gente pegue e olhe, né, facetas, né, como o Mano falou assim, eu estou qualificando aquela pessoa a partir do que ela acredita em termos políticos. Talvez eu pegue e faça uma grande briga. Antes a gente tinha, alguns anos atrás, uma grande briga por causa de times de futebol, né? Eu sou corintiana e aí dentro da minha casa, né, tem a família palmeirense e aí fica aquele conflito achando que um é melhor, o outro é melhor. E como que tem uma qualificação de positivo e negativo? Não existe uma qualificação, existem ideais e ok, você acredita nesse ponto, eu acredito nesse outro e a gente não tem como viver essa polarização dentro da família, porque senão a gente está partindo o valor familiar, partindo o que é amor e acredito até partindo o que talvez a parte católica traz para a gente relacionado ao convívio familiar. As coisas vão se comunicando, né? A gente sempre traz aqui aquela reflexão de que Brasil é um país onde política é futebol, futebol é religião e religião muitas vezes é política. Né? André. A gente fica refém disso. Dias Peixoto complementando. Até um exemplo, talvez, que traga mais materialidade de uma situação em que a gente vê isso nos políticos. Na eleição de 2006, o governador atual, vice-presidente Geraldo Alckmin, brigou muito com o presidente Lula. Muito, mas muito. Chegando a chamar ele até mesmo de bandido. Na eleição de 2018 também. Sim. E a polarização, muitas vezes, era Alckmin versus Lula. O ano é 2022. Quem é o vice-presidente de Lula? Geraldo Alckmin. Não vale a pena porque é teatro. E vou além, tá? Quando a gente olha para esse desmonte das gerações, eu acho que existe um desrespeito dos mais jovens em relação às perspectivas dos mais velhos, quando as pautas são progressistas. Porque muitas das vezes, as pessoas mais jovens, elas não conseguem entender que o mundo muda. E que os valores mudam. E que tem gente que não consegue entender porque foi criado numa outra realidade de digital, de valores, de cultura. E que chega a xingar e ser agressivo com pessoas mais velhas que não compartilham desses valores. Isso não é positivo para o diálogo e para a democracia. Não, perfeito. A gente sempre fala aqui também que o Brasil tem a tendência de sempre importar dos Estados Unidos mal, tardia e porcamente o que é de pior no debate público americano ou das tendências sociais e culturais americanas. Mas talvez deveria se apoiar num baita de um excelente exemplo que foi muito repercutido nos Estados Unidos no último final de semana, na última semana, na verdade. Não sei se vocês viram, mas o Bill Maher, que é um dos comediantes mais, enfim, associados ao Partido Democrata, doador do Barack Obama por muito tempo, tem o programa de maior longevidade no streaming americano de sátira e humor político. E um democrata, assim, raiz, né, tradicional, critica os elementos extremos da extrema esquerda, da cultura woke, mas sempre teve Donald Trump como principal alvo dele. Depois de muito tempo, ele foi convidado por um amigo em comum, que é o cantor country rock, né, que é o Kid Rock, amigo do Donald Trump, amigo do Bill Maher, e eles sentaram para um jantar desarmados na Casa Branca. E aí o Bill Maher fez um baita de um monólogo e disse que qual era a melhor alternativa para todos vocês? Da gente seguir se insultando a 3.000 quilômetros de distância? Onde é que isso ia acabar? De pelo menos tentar entender. E ele disse que viu um Trump que não é o cara que ele apresenta em público, que é um verdadeiro personagem. Um cara muito mais, enfim, com autoconsciência, um cara muito mais acessível, um cara que deu ao Bill Maher, olhando no olho dele, a atenção que nenhum dos presidentes democratas deu durante todos os últimos 30 anos que o Bill Maher está no ar e doando para eles. Vide
Bill Clinton, Obama e Joe Biden, por exemplo. Então é só para mostrar que talvez o que a Jess colocou nessa teatralidade de serem personagens aqui numa encenação, eu acho que geralmente é o que a gente deveria ter em mente, ou pelo menos essa consideração para ter um pezinho atrás antes de sair pegando em armas e seguir desumanizando o seu oponente, né? Baita exemplo que aconteceu agora. Um pouco Rodolfo, eu preciso fazer um break, minha diretora, não é isso? Me orienta aqui, por favor. Sim, Rodolfo, concluindo então, jogo muito rápido e a gente vai partir para o... Eu não falei sobre esse assunto, a minha questão aqui é rápida, é 10 segundos. Eu acho que essa polarização trouxe à luz a briga familiar, sabe? A descompensação familiar que já existe em todos os lares. A polarização política foi apenas um gatilho para que essas famílias parassem de falar uma com as outras. É isso aí, é isso aí. E claro, doutora Lala? Na psicologia a gente chama isso de rigidez cognitiva, tá? Que é uma limitação que a gente tem em relação às reflexões, aos pensamentos. Isso não propicia mudança na nossa vida. Então, para a gente conseguir flexibilizar os pensamentos, a gente tem que questionar aquela verdade, questionar as verdades absolutas e se questionar em termos de tudo isso. E ok, eu posso não concordar com você, mas eu entendo o seu ponto de vista e respeito. Vamos conviver junto. É aquilo, né? Você pode amar ou odiar Lula e Bolsonaro, mas vocês não podem odiar os quase 60 milhões de brasileiros e seus compatriotas que votaram neles. Eu acho que se a gente tivesse pelo menos em mente, já é pelo menos um belo ponto de partida para a gente evitar esse divórcio nacional e ter um mínimo de reconciliação e civilidade.